vem morar aqui. Shalom, igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diga comigo, Senhor, pode morar aqui. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Aleluia. Somos a casa de Deus, a morada de Deus. Aleluias. Depois de um revestimento como esse, nós vamos caminhar mais 30 dias. Fazemos menção do corpo e do sangue do Senhor até que Ele venha. Isso é, sem sombra de dúvida, um abastecimento espiritual. Aleluia. Quem está se sentindo forte aqui? Talvez você me olhe aqui em cima um pouco magro, meio franzino. Mas o meu espírito está grande, está forte. Eu imagino uns 3 metros de altura. Aleluia, a Bíblia fala, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Irmão, não fica acanhado não, irmão. Vamos jogar fogo aqui nesta noite. Vamos dar glória, aleluia, até que Ele venha. Tem pentecostal aqui? Então faz barulho de glória aí, vai. Libera as línguas estranhas, dá uma sapateada, bate palma, fecha os olhos, porque você está adorando o Rei da Glória. O culto não é para homem, é para Deus. O Marinho ficou valente aqui em cima. Ô glória. É o espírito de ousadia, de coragem. E eu também recebo dessa unção. Vamos adorar junto o Senhor, irmão. Nós não sabemos quando Ele vem. E antes de iniciar o culto, conversando um pouquinho com o pastor José Wilson, nós falamos, ó, aqui é só um pré-ensaio. Porque lá na glória nós vamos louvar, adorar, entoar louvores e cânticos espirituais. Então você tem que treinar aqui, adorar aqui. Para quando chegar lá no céu, na eternidade, já está preparado. Aleluia. Só quem entendeu, diga glória a Deus misturado com aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 14. Jesus, Tu és bom, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, todo que tem fôlego, louve ao Senhor. Irmão, não economiza glória nem aleluia não. Porque cada glória que você dá é uma muralha que cai. Isso é jargão de pentecostal, né? Mas é verdade. Paulo fala de glória em glória, de glória em glória, vamos glorificar ao Senhor, aleluia. Quando você dá glória, a cura vem. O batismo com o Espírito Santo vem, através do glória a Deus e aleluia. Você está dando glória aí, glória, 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 e baixinho, glória, glória, glória. Quando vê a pombinha, num símbolo de uma pombinha do Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo, vem e enche você com a sua presença. É o glória e o aleluia. Oh glórias. Mateus capítulo 14. Texto bíblico, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Se eu fosse tematizar esta mensagem esta noite, eu iria dar esse tema: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Se você ver Gênesis 15, aponta para Jesus. Se for ver Apocalipse 19, aponta para Jesus. Salmos aponta, texto de Salmos aponta para Jesus, ou seja, verso de Salmos. Isaías aponta, Isaías o profeta messiânico aponta para Jesus. Livro de Daniel e inúmeros livros aponta para Jesus, porque Ele é, nele estão todas as coisas. Ele é o Rei da glória, o autor e consumador da nossa fé. No dia da criação estava lá a Trindade, veio o Filho de Deus, João 3,16, enviou o seu Filho unigênito. Então a Bíblia é cristocêntrica. O foco central é Cristo. Enquanto a tua vida estiver em Cristo, você é vitorioso. Você é glorioso. Enquanto você estiver nele e ele em você, você está salvo. Enquanto você está olhando para Jesus, você está salvo. Você está protegido. Mas aquele que se distancia de Deus, esse está em perigo. A Bíblia fala que nenhum que vai até ele, de maneira alguma, ele lançará fora. E ele chama os homens: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o foco de nós estarmos aqui nesta noite, adorando, glorificando, ceando, é Jesus. Jesus, ele é o foco esta noite aqui. Ele dá uma ordem aos discípulos para entrar no barco e ir dentro do grande lago da Galileia. E ele fica em terra. Depois ele vai orar. Jesus vai orar. O que acontece nessa história bíblica? No versículo de número 24, vai dizer que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. No versículo 25 vai dizer que era noite. Durante a noite dirigiu-se Jesus, na quarta vigília. Para os romanos, é no último período da vigília, entre 3 horas e 6 da manhã. Nesse período em que o barco estava no meio daquele grande lago, naquele mar, naquele grande lago, sopra-se um vento forte, ondas fortes, violentas. E os discípulos, Pedro principalmente, um nato, pescador nato, os discípulos vai temer, porque o vento é o contrário. Não adianta remar quando o vento é o contrário.
O vento nesse texto bíblico simboliza tribulações, aflições da vida. Nota-se que o texto vai dizer que ele vem na quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã aproximadamente. O texto vai nos ensinar que nos momentos de lutas, de aflições, de tribulações, ele vem para nos socorrer. Quem sabe você entrou aqui hoje e está passando dias difíceis na tua história, na sua vida, no seu cotidiano, na área financeira, no casamento, na família, no seu emocional, ministerial. E você não tem mais o controle, porque você está tentando sair do lugar, remar, mas o vento é ao contrário, as águas, o mar está furioso, está açoitando. Eram homens formados e sentiram medo de morrer, medo de o barco afundar, medo de perecer. Mas o texto está dizendo que Jesus aparece na madrugada, ele vem na tempestade. Eu aprendo nesta noite que Deus quer falar conosco. Ele vem na tempestade para nos socorrer, para nos ajudar. Quem sabe você que está me assistindo ou vai assistir essa mensagem, você perdeu o controle da sua vida. Você está com problemas em alguma área, ou desenganado pela medicina, ou problema no judiciário, ou problema espiritual, e você não vê saída, o vento não dá uma trégua, as ondas estão jogando a água dentro do barco, e você já tentou de todas as formas, está pedindo socorro, está pedindo ajuda, você está longe da terra. Talvez dentro dessa embarcação está o seu filho, sua família, e você está dizendo: o que eu vou fazer? Mas nesta noite eu subo nessa tribuna para dizer: ele está vindo na tempestade de encontro com aqueles que estão sendo açoitados, aqueles que estão passando tribulações. Ele deixou bem claro em João 16, no mundo tereis aflições, tribulações, mas ele também falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Eu aprendo que o Senhor é socorro bem presente no dia da angústia, Salmo 46, 1. Eu aprendo no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite, o Espírito Santo me fala, pedindo socorro. O teu socorro já está chegando, já chegou, a palavra de Deus ela é viva. Ele está indo de encontro com essa tempestade que você está passando, esse nervoso, está à base de calmante, não dorme direito, está tomando remédio para dormir, não se alimenta direito, tem problema de nervoso, insônia, medo, pavor, depressão, mas Ele está dizendo: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou indo de encontro com a tua história. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Não temas, diga para o seu irmão, não tenha medo. Ele cuida dos seus. Como um pai que deixou, se ele deu a palavra, você pode entrar no barco e ir do outro lado. No meio do percurso, ele não disse vai ter vento, tempestade. Quantos de nós aceitou Jesus achando que era o mar de maravilha, mas tem luta quase todos os dias, sim ou não? Tem gigante, você derruba um gigante, levanta do gigante, você derruba o gigante, tem uma muralha, você derruba a muralha, tem um vale, você sai do vale, tem uma cova de leões, você sai da cova de leões, te tranca na prisão, não para a luta, mas ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele disse que ele estará conosco, e ele é o Deus do livramento aqui nesta noite. Tem luta, mas também tem vitória. Aleluia!
E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Ele vem de uma forma diferente. Ele vem sobre o mar revolto. Ei, as águas não estavam tranquilas. Ele não veio no passo a passo, olha para mim. Ele não veio no passo a passo. Se o mar estava revolto, estava balançando a embarcação, as ondas, o vento, mas lá está Jesus vindo, andando sobre as ondas, andando de encontro com Ele. Eu imagino que nessa vinda de Jesus, Ele venha no poder de filho, porque Ele quebra as leis da natureza. Ele é Deus e Ele vem andando sobre as águas. No versículo 26, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, porque aquilo não é normal uma pessoa andar sobre a água. O homem não anda sobre a água, a não ser que o poder é dado para ele andar sobre a água. O homem não anda sobre o fogo, mas quando o quarto homem está no fogo, você anda no fogo, você anda nas águas. Então ele vem numa forma, eu não sei se eu posso dizer aqui teofânica, numa forma divina, mas ele vem na forma do Filho de Deus, com o poder de Deus, porque Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. E ele vem andando sobre o mar. Eles viram, falou, é um fantasma. Eles estavam com medo, assustados, mas quando viu aquele homem com a sua indumentária, falou, é um fantasma, é agora que nós vamos morrer. Eles assustaram. Talvez existia naquela época uma lenda, mas nós vamos perecer. Olha o que vai dizer o texto bíblico. Eles viram achando que era um fantasma, gritaram com medo. Olha que diz no versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, diga comigo, tende bom ânimo. A hora que eles gritaram, vamos morrer, vamos perecer, é um fantasma, acabou tudo, é o ponto final do nosso ministério, acabou a obra missionária, acabou a obra do discipulado, acabou a obra apostólica. Enquanto eles estavam com medo, a voz ecoa. A voz ecoa. Jesus vai liberar a palavra. Jesus vai liberar a mensagem. É no momento de tribulação, de medo, de angústia, que você acha, eu vou morrer, estou endividado, estou desenganado, estou morando de aluguel, vou ser despejado, o céu está de bronze, parece que Deus não ouve a minha oração, estou com problema, é o meu último mês de vida. Alguém vai assistir essa mensagem, pode estar na UTI, mas Deus está dizendo, eu cheguei andando na tempestade, e Ele vai dizer, a palavra do céu esta noite para a nossa vida é, tende bom ânimo, sou eu, não temais, fecha os teus olhos e deixa essa palavra entrar dentro de você. O Pai está dizendo para você nesta noite, eu estou aqui dizendo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu não quero que você tenha medo, eu não quero que você temas. Deus está dizendo, por que você está temendo, homem, mulher, criança, senhor, senhora, por que você está com medo? Eu cheguei. Deixa isso balançar o teu espírito essa semana. Quando você olhar a dificuldade, a afronta, o problema, a muralha, o gigante, o deserto, a saúde, a vida financeira, a vida emocional, familiar, sentimental, você pega essa palavra, Ele diz que está comigo e para mim não temer. Ele diz que chegou na minha história e para mim não temer. Ele diz que está vindo de encontro com o que eu estou vivendo. O meu Deus não é um Deus de história de carochinha. Ele é real. E a palavra está saindo agora, ecoando. Eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você tenha bom ânimo. Coragem.
bom ânimo, autoestima, se levanta, não vai perecer, não vai morrer, não vai naufragar, não vai perecer ninguém. Ele está te consolando como um pai, ele chega para ajudar o seu filho. Ele não vai te deixar nesse vento, nessa tempestade. Não vou dizer que não vai ter luta, mas Ele vai estar conosco no dia da luta, e grande será a vitória. Só quem crê libera 3 glória, aleluia, para Jesus. Eu vou dizer de novo, Ele vai estar conosco nos dias maus, aleluia. Ele diz, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu. Aqui a palavra sou eu é a mesma coisa que dizer eu sou, chegou. Pedro está ouvindo uma palavra, eu achei que era um fantasma, mas é o mestre que está chegando aí, ó. E calamaia, souri candalai, ele está chegando aí. Ele chegou aqui esta noite dizendo, não temas, tem de bom ânimo, eu sou. Ele dá uma lição para Pedro e para os seus discípulos. Um dia Moisés perguntou a Deus, qual é o teu nome? Em Êxodo 3:13. Aí Deus responde para Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, Iavé, o tetragama. Ele responde, Moisés, eu sou o que sou. Mas eu vou dizer para quando chegar lá, o que eu vou dizer o teu nome? Diga, eu sou o que sou. Eu sou é o centro de tudo. Ele é o centro. Eu sou em hebraico significa eu sou, serei. O que sou, serei. Ele está dizendo, hoje eu sou, ontem eu sou e amanhã eu continuo sendo. Ele também está dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa que eu sou. Eu sou o que você precisa na hora que você precisa. Eu sou o Deus presente. Jesus disse, aleluia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque quando Ele está vindo sobre as águas, Ele libera a palavra. Aleluia, a palavra tem poder, não volta para trás vazia. Ele libera a palavra dizendo, tem de bom ânimo, eu sou, não temais. Eu vou dizer nesta noite de novo, o eu sou chegou. Se você entender essa revelação, você não anda mais com medo. Você não anda dizendo eu sou o mais pobre, o mais miserável do homem, coitadinho de mim. Não, se você entender que aquele que está em você, dentro de você, na tua história, é o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aleluias. Aleluias. Uma lição para Pedro e para os discípulos. O primeiro ponto, ouviu a voz de Jesus. E Jesus disse, sou eu, ou seja, eu sou. Então agora os discípulos vão ver Jesus, tem a voz, tem a palavra, agora tem a expressão da imagem de Jesus. No versículo 28, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro ficou corajoso. Há minutos atrás, ele estava com medo. Mas agora que ele viu Jesus, que ele viu a revelação da palavra, que ele viu Jesus naquele poder metafísico, naquele poder espiritual, ele está dizendo, se realmente és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aprendemos aqui que houve um desejo no coração de Pedro. Pedro está dizendo, eu quero andar sobre as águas igual Jesus. Ele ia perecer com medo,
na tribulação ali, na aflição, agora a autoestima sobe. Agora o medo esvaria, vai embora. E ele fala, eu quero andar sobre as águas, igual Jesus, igual meu mestre. Olha a fé de Pedro como alavanca. Segunda, ou seja, terceira coisa, quarta coisa que aprendemos aqui, no versículo 28, o pedido de Pedro, ele fala, manda, você tem que mandar, Jesus, libera aí a palavra para mim ir sobre as águas, para mim ter contigo. Aí o que Jesus fala, o mestre fala? Vem, vem Pedro. Versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora só vai dar glória quem acredita. A hora que ele sai do barco, ele pisa no sobrenatural, irmão. Ele vai andar na dimensão que Jesus estava andando, sobre as águas. O homem não anda sobre as águas, a não ser que o poder venha sustentar ele, para ele andar sobre as águas. Pedro, a fé dele foi aumentada. Lembra do centurião? Falou, basta uma palavra e o meu servo será curado. O mesmo Pedro falou uma vez, Jesus falou assim, lança do lado direito. Aí ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Quando ele disse, Jesus disse para ele, vem. Ele falou, agora eu ando. A palavra foi liberada. Pegue a palavra nessa noite, porque Deus também vai te fazer andar sobre as águas. Qual águas? Sobre as tribulações, sobre as aflições. Pedro, ele desce do barco e ele anda no nível que Jesus está. Ele anda na dimensão do poder de Deus, desafiando as leis da natureza. Pedro subiu ao nível, a dimensão do poder de filho. Ele usou daquele momento e andou sobre as águas, mas afundou, mas andou. Mas afundou, mas andou. O que importa é que ele andou sobre as águas. Vamos aprender aqui nesta noite com essa história. Pedro foi um discípulo íntimo. Vemos Mateus 16, uma página à frente, versículo 18 e 19. Olha o que Jesus disse para Pedro. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. O Pai já falou com Pedro. Pedro já estava tendo o download do céu, a revelação do céu. Jesus falou assim, quem te revelou foi o Pai, não foi a carne e o sangue. Aí Jesus vai liberar uma palavra profética para Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Dão glória aí. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Outra experiência que Pedro tem. A gente bate muito em Pedro, né? Mas esquece dessas experiências. Vamos ler mais uma página à frente, a transfiguração. Jesus só chama para a transfiguração do Monte Tabor os íntimos. Diga comigo, Pedro, Tiago e João. Subiu para orar no monte. Chegou lá, eles não sabiam o que ia acontecer. Olha o que o texto bíblico diz, Mateus 17, né? Versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, seu irmão,
e os conduziu em particular ao monte, e transfigurou-se diante deles o seu rosto, o rosto de Jesus, resplandeceu como um sol. Imagine aí, você está orando, aí você dá uma olhadinha para ver Jesus, o rosto dele está resplandecendo, está brilhando como um sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagine uma veste de luz. Se nós temos essa capacidade da imaginação, imagine aí. Se você não temeria de temor, de medo, e a beleza que é, e a glória que é. Não só bastando isso. Versículo 4. Versículo 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Tudo aqui tem um simbolismo, mas não quero falar de simbolismo. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, para ti, para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. A nuvem, o Pai vai ecoar, a voz do Pai vai ecoar nessa nuvem. Uma nuvem os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. No batismo de Jesus, o Pai também falou que ele era o Filho, confirmando o ministério dele. Pedro ouviu isso, Pedro viu isso. Pedro andou sobre as águas. Vamos voltar em Mateus 14. Versículo 29. Jesus fala: vem. Pedro desce do barco, anda sobre as águas. No versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O Hélito falou aqui: lança fora o medo. Só isso aí já confirmou a palavra da noite. O medo, tudo está indo bem. Chegou o momento de Pedro, o ápice do ministério dele. Estava só começando, né, irmão? Ele está andando sobre as águas. O que tem desse Pedro tirar o foco de Jesus e olhar para a direita, olhar para a esquerda? Se ele tem o autor e consumador, o eu sou na frente dele. Nesta noite Deus está nos ensinando nessa passagem. Eu sei que você conhece ela. Mas olhando para o vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O medo, irmão, eu marquei aqui, o medo. Pedro olhou, ele falou: estou em perigo. Ele olhou para o vento forte e viu aquele vento como uma ameaça. O vento simboliza preocupações da vida. Por um instante ele esqueceu e começou a dar tudo certo na vida dele. E agora ele vai afundar, porque ele começou a olhar a circunstância. E aprenda aqui esta noite, marque aí, escreve aí: a fé não olha a circunstância. Por que a minha fé não funciona? Porque você está olhando a circunstância. E a fé não olha a circunstância e nem as condições, mas sim a promessa e a palavra. Então quando Pedro, ele olha o vento, ele desfoca a atenção dele. Ele olha e o medo entra dentro dele. O medo se instala dentro de Pedro. E a fé acaba, se apaga, entra a dúvida. Nesta noite, o Senhor quer tirar fora esse medo. O amor de Deus lança fora todo medo, só quem acredita.
A presença de Deus lança fora todo medo. Ele viu as preocupações. O medo é uma antecipar algo ruim, uma coisa ruim. Agora quase falei em língua aqui. Ele falou, peraí, eu estou olhando esse vento, quando vê ele começou a afundar. Para de se preocupar e lança sobre o Senhor as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não fica pensando, vai dar certo ou não vai. Foque em Jesus, autor e consumador da tua fé nesta noite. Deus está dizendo para você, não tira o foco. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha a posição em Jesus, em Jesus, em Jesus. O medo é o oposto da fé. E quando ele disse, ele estava chegando perto do discípulo, lembra? Sou eu, não temais, tem de bom ânimo. Porque ele já sabia. Eles estavam tremendo de medo. E agora o medo está instalado dentro dele ainda. Mas nessa noite Deus vai arrancar esse medo, essa covardia, essa timidez. Sem fé, Pedro afunda. Diga comigo, sem fé Pedro vai afundar. Então é pela fé que eu ando e não por vista. Diga aí para o seu irmão, é por fé, irmão, e não por vista. Não é pelo que se vê, é pelo que se crê. Aí ele clamou, Senhor, salva-me, tem um socorro, me socorre, Senhor. Ele clamou. E no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Deus está nos ensinando que Ele quer que a nossa fé não se esmoreça, que nós não perdemos a fé, e nem a dúvida. Tudo que você for fazer, igreja, faça com fé, não duvidando. Venha adorar crendo que Deus está aqui, que Deus está recebendo o teu glória a Deus, o teu aleluia, que nós estamos cultuando, que é Ele que está falando com você. Não deixe o medo entrar, nem a dúvida. Ele está estendendo a mão dele aqui esta noite. Oh glória! Ele está estendendo as mãos dele aqui esta noite. Isaías 41. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Levanta a mão direita para o céu. Ele está te tomando pela mão direita. Oh Senhor, talvez alguém está pedindo socorro aqui esta noite. Pega nessa mão e levanta. Pego pela tua mão direita e digo, não temas, porque eu te ajudo. Pedro está afundando, clamou. E como um pai que compadece de um filho, foi lá e falou assim, Pedro, pega na minha mão, Pedro. Pedro, pega na minha mão, e levantou Pedro. Vamos para o barco. Vamos até a embarcação. Eles entraram no barco. E subiram para o barco. Acalmou o vento. Aí, calmaria. Adiantou o medo. Essa mensagem veio falar comigo essa semana. Não deixe o medo entrar não. Não se apavore. Falei, Senhor, mas
Me faça andar sobre as tribulações, as aflições. Você acredita que Deus pode te colocar acima dos ventos e da tempestade? Você acredita que a circunstância não vai conseguir te ferir e tocar em você? É o que o texto está nos ensinando. Porque a vontade de Jesus não era que Pedro afundasse, mas a fé dele estava sendo provada. Eu entendo, talvez se fosse eu também afundaria. Mas ele está dizendo, quando entra no barco, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então entraram no barco, ele acalmou o vento. Os discípulos se aproximaram-se dele e o adoraram dizendo. Houve um culto nesse momento. O espanto, eu não sei como estavam ali as vestes de Jesus, ou se ficaram atônitos com ele andando sobre as águas, e viu Pedro, falou, camarada tem fé. Afundou, mas andou. E eles, vindo Jesus dentro do barco, adoraram. E olha o que o texto vai dizer. Os discípulos focaram em Jesus e disseram, és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Sabe o que eles estão dizendo? O Jesus, filho de Maria e José, o Jesus de Nazaré, segura aí para dar um glória, hein? Quando eles falam, tu és o Filho de Deus, eles estão dizendo, a natureza dele é a natureza de Deus. É a mesma natureza de Iavé. Porque ele veio sobre as águas com autoridade. Em João capítulo 5, 17, agora que eu começo a pregar, as horas já foram, né, irmão? João capítulo 5, 17. E Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Por quê? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, e fazendo-se igual a Deus. Jesus falava, meu pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar. E ele se dizia igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. João 20, 30. Evangelho de João 20, 30. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. João 20, 30. Deixa eu ler aqui. João 20, 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quem está entendendo? Quando eles veem Jesus no barco, eles falam verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, porque a natureza de Deus é a mesma, a natureza do Filho é a mesma natureza do Pai. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3, 4, diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que
eles. Vamos ler mais 2 e finalizar. 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, segura aí, Deus está nele. Você vai dar um glória agora. E ele está em Deus. Você entendeu esse versículo, irmão? A profundeza? Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quando eles estavam dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus, eles estavam entendendo a natureza de Deus, que Jesus era o Messias. Lembra quando Jesus falou para Pedro, Pedro, foi o Pai que te revelou que eu sou o Cristo? Você consegue enxergar que é Ele que está nessa tempestade? Você consegue enxergar que é Ele que chegou para te auxiliar e te ajudar? João 5, 4, 5. Porque todo que é nascido de Deus, se coloque em pé por gentileza, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu preguei essa mensagem, que você venha ter a revelação nesta noite, sobre o Filho de Deus. Aleluia. Isaías 9,6, o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. Aquele que veio te socorrer, ele é exaltado nesta noite. Aquele que veio te socorrer em meio aos ventos e tempestade, em Apocalipse 19 diz que na sua veste, na sua coxa está escrito, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode ver ele na sua vida como autor e consumador da tua fé. Quando ele veio sobre as águas, era o mesmo dizer que quem estava andando sobre as águas era o leão da tribo de Judá. Aleluia! Vamos louvar essa noite. Vamos encorajá-lo. Oh, vamos ficar corajoso, valentes nesta noite. Começa a ver ele como o Filho de Deus. Não tira o foco, os olhos do Filho de Deus. Se você quer oração, convido os pastores para estar orando pela sua vida. Deus está te dando força essa noite, convicção. Ninguém vai perecer, ninguém vai se perder, ou o teu barco não vai naufragar. Veja a presença dele te fortalecendo. Ele está vindo diante de ti. Chama a atenção dele, dizendo: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu quero ter o controle sobre as tribulações, aflições. Eu lanço fora todo medo. Fala: Senhor, todo medo nessa noite é lançado fora. Toda dúvida é lançado fora. Eu não temerei, porque o Senhor me faz forte. O Senhor te faz forte. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Você não consegue dormir à noite? Vem à frente, eu vou orar por você. Está à base de calmante. Sente um peso nos ombros enquanto eu pregava, uma dor de cabeça intensa. Vem aqui, eu vou orar por você. Cadeias serão quebradas, grilhões serão quebrados aqui. Está desenganado pela medicina? Vamos impor as mãos e orar por você. Estou numa depressão, tristeza, angústia, pavor toma conta de mim.
Ele está dizendo: eu cheguei para arrancar fora esse medo, te fazer andar. O Senhor está dando armas aqui esta noite, armas de fé. Quem pega, levanta a mão, as duas mãos. Coragem, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo. Glória a Deus. Vai, adore. Com